Beleza, pessoal? Tudo bem? Aqui é o professor Brezeguelo, de Biologia. Como é que vocês estão, moçada? Na paz, Alex, de Química. Estamos aqui juntos para comentar essa prova da UFG. Vai lá, Greg. E aí, galera, beleza? Pô, professor Greg, de Física. Bater um papo sobre essa ciência da natureza, ver um pouquinho como foi essa prova. Bem interessante, hein? Bom, vamos começar aqui. Cada um vai falar um pouquinho da impressão da prova. Biologia foi uma prova que foi bem calibrada. Ela teve 4 questões fáceis, teve 2 médias, 2 difíceis e muito difíceis, mas de forma geral, um nível mediano, né? Um nível mediano, olhando assim as questões. E outras impressões a gente vai falando aqui como é que foi. E aí, Alex, como é que foi lá? Então, eu diria que, muito semelhante ao que você disse, a distribuição na questão de nível, ela foi bem bacana na Química também. Nós tivemos 3 questões fáceis, 3 médias e 2 difíceis, dando ênfase a uma delas que foi realmente bem mais pesada, né? E é interessante, né? Porque, de fato, assim, se pesar como eles trabalharam a ciência da natureza, praticamente acho que a régua foi a mesma. Na física a gente teve muito isso. Teve lá 3 questões fáceis, questões de análise direta, 3 questões de nível médio, 2 questões difíceis, e a dificuldade ela ocorre, num primeiro momento, por uma dificuldade matemática. Ali houve um cálculo com log que o aluno teve que ter cuidado, com tranquilidade, para realmente poder chegar. E uma outra questão, que o fator da dificuldade veio a atenção do aluno. De repente, até a vontade e o ímpeto de resolver rapidamente pode ter gerado uma dificuldade nessa questão. E tinha 2 modelos de prova, né? O modelo que a gente resolveu, eu achei que a distribuição do modelo deu uma impactada assim para o aluno, porque ela não começou com as questões fáceis, ela começou com a média difícil. e aí quem vai na ordem já começa a desestabilizar, já começa a ficar preocupado. Tem uma questão lá que eu acho que eles extrapolaram demais. Acho que faltou, na verdade, uma legenda. E aí eu acho que a falta dessa legenda ela vai abrir um precedente para ter, acho que inclusive, um recurso contra ela. Não é que a questão está errada, mas ela extrapolou o nível de ensino médio na cobrança. Com a questão especificamente de câncer, houve muito assuntos incomuns na prova de ciência da natureza. Câncer foi uma delas, e o Alex vai ponderar aqui, parece que teve outro assunto também que apareceu bastante na química, e eu imagino que a UFG imaginou, né? Outubro rosa, e aí já trouxe, foi justamente falando de câncer de mama a questão. Então, assim, eu acho que nós todos, como professores assim, do dia a dia, a gente preza muito pela questão da distribuição dos conteúdos que nós trabalhamos de uma forma enfática. Então, a física, a química, a biologia, ela tem alguns temas que eles são muito recorrentes, isso independente de qualquer prova que nós estejamos de frente. E nesse ponto, eu acredito que a química ela foi bastante falha. Igual você falou, teve uma tendência para um tema, no nosso caso foi polímero. Usou o tema polímero como uma referência da prova. Inclusive, a questão mais difícil da prova, ela envolvia aqui um conceito de PVC, em que uma terminologia ela é muito específica da área e não é um tema que você trabalha de forma bem específica com o aluno no dia a dia. E o bom aluno, ele teria que, inclusive, fazer essa questão, não porque ele conhecia esse conceito, mas porque ele eliminaria as outras alternativas. Então, da mesma forma que a gente elogia, porque, assim, eu acho que a prova, ela veio de uma forma muito técnica, né? Questões mais técnicas. Você falou tudo, Brezeguelo, assim, no caso da química, nós não tivemos textos com legendas, com referências, né? Era já a pergunta mais crua. Por um lado, eu acredito que o aluno
ele, dentro desse tempo que ele tem para desenvolver a prova, até às vezes é benéfico para o aluno você não ter textos longos, não ser uma prova maçante. Nesse ponto eu até vou concordar, porque assim, fica uma coisa mais simples de você ir para a questão e desenvolvê-la. Mas, por outro lado, muitas vezes falta informação. O aluno que está acostumado, por exemplo, com o Enem, ele já procura no comando aquela referência que ele vai tentar achar nas alternativas. Nesse caso da prova da Federal, na Química, ele não tinha essas referências. O que você achou, Greg? E assim, um dos pontos que realmente chama atenção à prova, primeiro, a nossa curiosidade. Não é? Quando nós recebemos, então, a informação de que a UFG voltaria com essa prova, ficou a dúvida, como que realmente será essa prova? Ao anunciarem que haveria, sim, a matriz de referência do Enem como trabalho, nós sabíamos que para se elaborar uma prova com 3 meses, não dá para se trabalhar nos moldes como o Enem faz. Nós já sabíamos disso. Agora, a dúvida era, será que eles fariam uma prova com uma base Enem e com o conteúdo tradicional? Será que esses textos, as tabelas, como o Alex bem colocou, as referências gráficas, será que elas estariam amarradas ao conteúdo? E no primeiro momento nós até pensávamos assim. Porém, claro, né? Com um pouco tempo de elaboração da prova, a gente tinha essa ideia da prova tradicional e ela veio bem tradicional. Então, se você buscar, por exemplo, na física, nós tivemos questões em que o aluno tinha, sim, o conteúdo ali trabalhado e aplicação direta. Algumas questões, aplicação direta da expressão. Agora, por exemplo, uma das questões que entrou com um rol de dificuldades, ela trabalha uma relação matemática considerável. Então, o aluno, no tempo de prova, no tempo de questão, ele pega, faz uma leitura rápida no texto, mas desenrola bem ali toda uma questão matemática. Então, a nossa preocupação inicial, como seria essa prova? Será que ela tem a cara do Enem, mas com a alma tradicional, ou ela seria puramente tradicional? E foi. Então, como o Brezaguel até colocou há pouco, é uma prova que ela vai se construindo ainda. Nós vamos conhecer essa prova daqui 5 anos. Mas a primeira impressão que nós tivemos é que ela veio realmente uma prova bem tradicional. Para nós, num primeiro momento, né, como o Alex também coloca, o aluno faz uma leitura rápida e já faz a inserção ali da resolução. Isso, claro, acaba desenvolvendo bem. Algo que também nos acalma um pouco nas ciências, principalmente em função da física, é a maneira como foi abordado. Salvo uma questão que ele não fornece o dado na questão 58, mas ele fornece o dado na questão 53. Então, o aluno fazendo uma leitura completa da prova, ele teria condições realmente de observar. Porém, um ponto que chama bem a atenção. A dúvida era, como seria essa prova? Sabemos hoje. Continuou a prova tradicional do UFG. E ela ficou, além de tradicional, ela fugiu bem do escopo, né, do perfil do Enem. Algumas questões de biologia estavam até uma carinha parecida com a do Enem, com um enunciado, com texto, um comando curto, alternativas curtas, porém outras longas. Outro detalhe é que a gente queria ver uma questão mais regionalista, né? Na biologia teve uma questão discreta em relação a regionalismo, falando do IP. Era uma questão de botânica relacionando com a questão da queda das folhas no período da seca, para ela florir melhor. Então, foi assim, a única que eu pude enxergar um regionalismo. Na química teve alguma coisa assim, Alex? Então, Brezega, eu acho assim, a química, primeiro focando o que você falou primeiro, distanciou bastante da questão do Enem. Então, assim, a gente não encontrou nenhuma questão que ela pudesse, assim, se encaixar nos padrões de elaboração da prova do Enem. Até chama atenção por uma questão aqui, que ele cobra número de carbono sofrendo ali uma determinada hibridização. A gente percebe uma falta de cuidado. Tinha 2 alternativas que não eram o gabarito, mas que eram alternativas idênticas. Nós já vimos aí em outros vestibulares que isso ocorreu e foi questão anulada. Então, isso mostra uma falta de zelo na elaboração da questão. E assim,
A questão do regionalismo na química, ele realmente não aconteceu. Tivemos uma questão falando de um tratamento, uma remediação feita, até uma biorremediação feita numa lavoura, mas eu acredito que isso é do agro, né? Apesar de Goiás estar inserido dentro desse contexto, a gente não poderia chamar essa questão de regional. E é curioso, né? Porque quando se fala em relação a esse efeito para a física, é interessante. Fizeram uma questão regional, fizeram uma questão associando o efeito ondulatório dentro da parte aí de acústica, dentro da Basílica de Trindade. Então, foi o mais próximo que nós tivemos aí da física. Uma crítica que fica à prova é a questão de buscar as aplicações atuais da física. E, por exemplo, um conteúdo como ótica é um conteúdo que se aplica N situações no dia a dia, pensando principalmente até em conexões com a biologia. E foi o conteúdo completamente esquecido. Então, para o nosso caso, de fato, né, a prova, claro, não tem como abordar totalmente o conteúdo, ser vasto a ponto, mas esse conteúdo de ótica, ele tem aí uma excelente aplicação e foi realmente deixado de lado. Um ponto que chama atenção ainda, quando se fala para nós a respeito dessa questão, uma questão de eletrodinâmica, ela trata bem, ela fala sobre um efeito de um fogão sobre indução, então ele trata uma condição atual, só que, infelizmente, ao final, se o aluno não está bem atento, ao final ele acaba perdendo. A questão trata toda sobre uma chama, e ao final ele pergunta qual a corrente elétrica para o fogão, contendo 4 chamas. Então, aquele aluno afoito que já foi trabalhando, ele acaba se perdendo em relação a esse ponto. Então, é uma prova, como falei há pouco, que nós ainda conheceremos, mas pelo menos a cara dela hoje sabemos. É uma prova direta, uma prova tradicional, e como o Alex bem colocou, né, faltou aí zelo na elaboração dessas questões. Minha impressão final para dizer aqui na biologia era importante demais que o conteúdo de ciência da natureza ele é muito extenso, muito grande, que se de alguma forma esse podcast alcançar alguém da banca, saber que é importante valorizar aquilo que o aluno do ensino médio estuda, as competências, habilidades que são desenvolvidas no ensino médio. O que a gente percebeu, principalmente na parte de biologia, é que a prova foi muito técnica, com a linguagem muito técnica, fugindo bem do padrão que a gente verifica em outros vestibulares que vão averiguar de fato o conhecimento do aluno de ensino médio. Eu acho que todos nós, com a experiência que nós temos, o Greg falou isso muito bem, não esperávamos aqui que tivéssemos uma prova próxima ao Enem. Nós mencionamos isso muito com os nossos alunos em sala, mas a expectativa do professor é que, principalmente na área de ciências, é que exista uma contemplação de temas que são importantíssimos dentro daquela ciência. Então, você pega uma prova em que, vamos falar assim, radioatividade, tivemos uma questão de radioatividade e a fisicoquímica toda ficando fora, né? Termoquímica, eletroquímica, equilíbrio, que é o maior capítulo da química. Então, a falta desses conteúdos, ela acaba fazendo com que o aluno visualize assim, uma perda de tempo. Na cabeça do aluno é mais ou menos isso que acontece, né? Estudei tantas relações da ciência com o cotidiano, com o dia a dia, com toda aquela dinâmica que existe, que a ciência exige, para uma prova que, óbvio, a gente não esperava aqui que cobrasse tudo de uma forma ampla, porque isso não acontece em nenhuma prova, mas assim, que pelo menos tivesse uma abrangência mais próxima do que é a vivência do aluno com ciência. Então, é muito bem mencionado pelo Greg, pelo Brezega, assim, fica um pouquinho de decepção, né? Se efetivamente esse comentário chega até a banca examinadora, é que tenha um pouco mais de zelo em relação a essa distribuição. Assim como a distribuição de nível ela foi bem feita, ela poderia ter uma abrangência, no caso da química, as 3 grandes áreas, fisicoquímica, geral, orgânica, pegar pontos essenciais de cada uma dessas frentes da ciência e utilizar-se dela, né? Uma falta também um pouco dessa conexão entre as nossas áreas, né? A conexão, assim, feita de uma forma mais precisa entre a física
física, a química, a biologia, você percebe que isso poderia ter sido feito nos textos, nos questionamentos, mas assim, fica a nossa experiência de que temos a prova da UFG de volta. Nos padrões clássicos que ela tinha há mais de 12 anos atrás. Isso é verdade. Realmente, assim, deixando um comentário final, eu vejo muito essa questão, né, de que, poxa, o nosso aluno que trabalha pesado, que vem buscando realmente o Enem e também as provas tradicionais, eu tenho certeza que ele conseguiu enfrentar essa prova com uma certa clareza. E, de fato, como o Alex bem colocou, ideal como a prova é de ciências da natureza, as questões que tentam fazer essa conexão deveriam aparecer em maior número. Quando nós tivemos aí, por exemplo, a questão 56, ela faz uma conexão entre química e física. A 57 entre biologia e física. Só que essa conexão é muito rasa. Muito rasa. Na questão, inclusive, 57, né, Brasil? Nós avaliando de maneira geral, nós percebemos ali que houve uma série de informações importantes, interessantes, mas que foram irrelevantes. Para chegar à resposta final, foi realmente irrelevante. Então, assim, tem que, como o Alex bem colocou, valorizar e parabenizar a banca nessa questão de graduação de nível. Mas falta ainda essa graduação, associar isso à abrangência do conteúdo, que realmente o aluno virar para nós e falar: estudei ótica o ano inteiro, não apareceu uma questão, professor. Então, assim, realmente compensaria trabalhar bem esse assunto como um todo. Bom, galera, essa é a nossa impressão, né, da prova e espero que tenha sido assim, foi um papo muito bacana, né? Claro que é a impressão aqui do professor. A gente quer ver aí agora a impressão dos alunos. Isso aí, Valeu, gente. Valeu, Forte um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.